Jane Topol foi uma enfermeira norte-americana que foi condenada em 1902 por ter assassinado pelo menos 32 pessoas entre 1895 e 1901 durante o ofício dela de enfermeira. Era uma moça que tinha perdido a mãe com 1 ano de idade, ou seja, já perdeu aquele attachment materno, que é muito comum na história de pessoas psicopatas, e o pai era doente mental. Então, aos 5 anos, ela foi parar num orfanato. Depois, ela acaba sendo adotada e sendo criada como uma espécie de serva. Ela estudou, fez enfermagem e durante o curso de enfermagem, durante as práticas dela de enfermagem, ela se mostrou uma pessoa extremamente eloquente, todo mundo gostava dela, o que rendeu para ela o apelido de Jolly Jane, uma espécie de pessoa que agregava todo mundo, né, alegre, né? Tanto que quando ela foi condenada, muitos médicos, muitas pessoas mandaram cartas dizendo não, tá alguma coisa errada, não é ela, não é possível. Mas ela enganava muitas pessoas, ela mentia muito desde muito jovem. Ela dizia que o pai tinha ido morar na China, ou então ela dizia que a irmã ia casar com o Lorde Inglês. Ela também afirmava que um czar russo estava oferecendo para ela, pediu para ela trabalhar para ele como enfermeira. Então ela inventava muitas histórias, né? Aquela mentira patológica, típica de psicopata também, podendo beirar aí uma pseudologia fantástica. E ela, quando começa a trabalhar com enfermagem, a Vera, além dela fazer pequenos furtos, roubar as colegas, seduzir os superiores, ela começa a entorpecer muitas pessoas. Ela tinha dito, quer dizer, ela foi condenada por 30 e tantos, mas depois ela afirmou, em 1902, quando ela é presa, ela afirmou que ela deve ter matado mais de 100. Falou, pelo menos 4 foram mais, foi mais de 100 pessoas. E o que ela fazia? Ela sedava a pessoa que estava no leito com morfina. A gente sabe que o modus operandi da serial killer mulher é diferente, costuma ser muito mais por envenenamento, né? E ela sedava a pessoa com morfina, normalmente mulheres, na grande maioria mulheres. E ela dizia que ela tinha um tesão sexual. Ela fazia isso, aquilo rendia, era um tesão muito grande. E primeiro ela sedava, quando ela via que a pessoa estava lá meio bobada, ela deitava e começava a ter aqueles abraços carnais, né? Começava a ter toda aquela coisa mais sexualizada. E aí daqui a pouco ela ia e colocava a atropina e ficava olhando na pupila, nos olhos, assim, que o tesão dela, ela gozava em ver a agonia da pessoa se retorcendo e lentamente morrendo. Isso para ela era o ápice. Ela dizia que ela não tinha muitas, bem típico do psicopata, um dos critérios diagnósticos é a intolerância ao tédio. E essa era uma maneira que ela tinha de trazer adrenalina para o organismo, né? E ela fez isso muitas vezes. Como é que a gente sabe disso? Porque houve uma ocasião que isso deu errado. Havia uma menina em 1887 chamada Amélia Finney, que ela estava com uma lesão uterina e ela seria, né, uma moça de 36 anos, seria uma vítima dela. E aí ela vai, começa, aplica morfina, deita, aí beija o rosto, passa a mão no carinho, começa a passar a mão nela, né? Começa aquela coisa mais... começa a fazer com a menina. E ela percebeu que tinha alguma coisa errada, mas estava muito grogue para poder fazer qualquer coisa. E aí ela, em determinado momento... E aí ela parava e olhava para os olhos dela, assim, né, se deliciando. E antes de injetar a atropina e literalmente assassinar ela escutou um barulho de alguém se aproximando e ela saiu correndo. No que ela saiu correndo, ela não conseguiu terminar o que ela tinha começado com a Amélia. A Amélia viveu ainda muitos anos sem falar nada para ninguém. Ela foi se pronunciar e dizer tudo que tinha acontecido com ela depois que pegaram a Jolly Jane. E aí, a Jolly Jane mesmo não se entendia. Ela dizia assim, eu tenho muito prazer nisso, não tenho a menor pena. Ela tentava se entender, ela ficava pasma, ela não conseguia compreender o que era pena, o que era remorso, o que era empatia. Ela não tinha, né? E ela afirmava isso de uma maneira surpresa. Eu não sei o que é isso. Eu matei tantas pessoas, eu tenho uma grande amiga, matei cunhado, mas não sei quem. Sem nenhum sentimento, né? Eu não sei o que acontece de errado comigo. E ela, pasmem vocês, ela ficou impressionada porque ela foi inocentada. Vamos lembrar que isso aí é início do século passado, né? Hoje em dia não seria em hipótese alguma, mas na época foi inocentada com insanidade mental. O juiz falou, não, uma pessoa dessa não pode estar bem da cabeça. E ela falou, não, eu me sinto ótima da cabeça, eu sabia o que eu estava fazendo. Ela ficou impressionada com isso, né? Ora, aí a gente pensa, o que na cabeça de uma pessoa pode ter de errado? Porque você sabe que o cérebro é muito diferente de um para o outro, de pessoa para pessoa. E algumas características, a gente não tem uma característica
chave. Isso aqui tem todos os psicopatas, não é assim. Mas é claro que a cabeça deles vai funcionar diferente da nossa. Então eles ganharam as sementinhas, que foi a genética, né? Em algum momento ela ganhou essa genética lá. Só que ela teve um terreno todo, né? Para regar e para subir aquela psicopatia, para crescer, que foi a morte da mãe prematura, foi criada com violência, no orfanato, etc. Então isso você vai formando ou deixando de formar algumas conexões neuronais. E o cérebro vai se tornando um cérebro que traz um pouco dessa perversidade, dessa falta de empatia. E aí, a gente não pode estudar o cérebro dela porque ela faleceu aos 81 anos, um pouquinho antes de eclodir a Segunda Guerra. Mas, se a gente tivesse que apostar aqui, eu apostaria em pelo menos 2 regiões cerebrais dela afetadas. Quais são? Primeira região, pessoal, amígdala. Essa pequena região, meio semi-oval, meio no formato de uma azeitona, que pertence ao sistema límbico, quem sabe que é o sistema de processamento das emoções. Essa região subcortical, que é muito primitiva, muito anterior à formação do nosso córtex pré-frontal, né, que é a área mais recente nossa como ser humano, que a gente estudou aonde? A gente estudou na ansiedade, não foi? Ansiedade, quais são os sintomas-chave? Medo e preocupação, não é isso? Como é que o Cleckley define a psicopatia lá em 1941? Ele, entre algumas características, ele coloca lack of anxiety, pessoas que são que dificilmente se sentem ansiosas, não têm ansiedade. E a gente sabe que uma das características mais marcantes do psicopata é não ter medo, não sentir medo. Vamos lembrar quando a gente falou sobre condicionamento clássico. O que é o condicionamento clássico? Então esse conceito é o seguinte, eles fizeram um estudo lá com um cachorro, e aí toda vez que eles iam alimentar o cachorro, eles tocavam o sininho. Blim, 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 tocava o sininho, pegava o bife, levava lá. Aí o cachorro começava a salivar, ele via o bife, sentia o cheiro, começava a salivar, ele sabia que era comida, né? Se preparava para comer. Depois de um tempo, o cachorro não precisava mais ver e nem sentir o cheiro do bife. Bastava você blim, 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 tocar o sininho que ele já começava a salivar. Esse é o condicionamento clássico. A amígdala é a principal região para esse processamento. E veja que interessante. Os psicopatas, eles desde muito novinhos, desde os 3 anos de idade, da mais tenra idade, tem estudos que mostram isso. Vou falar de um estudo aqui, por exemplo, com crianças justamente de 3 anos, onde elas estavam no colo da mãe com um fone. E aí, você emitia 2 ruídos diferentes. Um ruído mais grave, seguido ao ruído grave, vinha um estímulo muito desagradável. E também poderia ter um estímulo agudo. Seguido ao estímulo agudo, não acontecia nada. Depois de um tempo, com esses estímulos, algumas crianças, elas já, quando fazia o estímulo agudo, ela já se preparava para receber uma coisa desagradável, um estímulo desagradável. E tinha algumas crianças que isso não acontecia, como se elas não se sensibilizassem em relação ao condicionamento do medo. E note, essas crianças foram acompanhadas durante muitos anos e lá nos 20, 21 anos foram rever essas crianças e viram que grande parte dessas que não tinham um condicionamento do medo adequado lá aos 3 anos de idade se tornaram criminosos, se tornaram psicopatas. Então a amígdala é uma região importante para o condicionamento do medo, logo é uma região que está muito implicada com os sintomas da psicopatia. Outros estudos que foram replicados nesse sentido são aqueles estudos onde você pega um indivíduo normal e um indivíduo psicopata. E aí você projeta imagens de coisas violentas ou imagens normais, imagens comuns. E quando você processa a imagem de coisas mais violentas, que geram um asco na gente, o indivíduo normal, ele aciona então a amígdala como uma forma de reconhecimento de ter visto algo extremamente desagradável. Então quando ela vê uma situação dessa, a amígdala dela, plim. E no psicopata, simplesmente ele vê algo como uma agressão, etc., e a amígdala dele não se ativa. Ou seja, existe então uma insensibilidade total ao sofrimento alheio. Então você vê algo como o sofrimento muito grande de uma pessoa, um assassinato, algo muito violento, e você fica ali muito impactado. O psicopata, isso na neuroimagem funcional se mostra da seguinte maneira. Você vê uma cena dessa, a nossa amígdala plim, acende. E a do psicopata fica lá apagadinha, nem se ativa. Em suma, há uma falha fundamental no reconhecimento e processamento dessas emoções que são fundamentais para que tenhamos empatia. Vamos então agora falar da segunda região, o córtex
pré-frontal em sua região ventromedial. Que é isso que vocês estão vendo aqui, essa parte do córtex pré-frontal. Então veja, a gente falou que essas regiões mais primitivas, dali são oriundos os nossos instintos, as nossas pulsões, os impulsos heteroagressivos para comer ou sexuais. Então a gente sempre conversa sobre isso. O que faz com que você veja uma mulher ou um homem interessante e não vá querer acasalar? O que faz com que você fique com muita raiva de alguém e não vá agredi-lo? O nosso freio moral. Então nós temos essa parte muito mais nova do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal, que é onde a gente tem as nossas tomadas de decisões, o nosso julgamento do que é certo e o que é errado, o nosso centro da moral, a moral que a gente vai constituindo desde o nascimento, né, até a morte. Então, veja bem, essa regiãozinha, ela é crítica, ela é uma espécie de centro da moral. É claro que ela não é a única, mas é uma região bem importante nesse sentido. No sentido de tomada de decisão sobre o que é ético e o que não é ético, no sentido de frear um impulso imoral ou mesmo de te estimular a fazer algo que você acha que é moralmente correto. Então, ora, essas pessoas elas vão ter uma deficiência ou na amígdala, ou na conexão da amígdala com o córtex pré-frontal em sua região ventromedial, ou propriamente nessa região. Tem vários estudos que mostram que pessoas que têm lesões nessa região se tornam verdadeiros psicopatas, o que a gente chama de psicopatia adquirida. Então, essa região é a segunda região que eu queria falar com vocês, mas o que eu quero deixar claro para vocês? Que, apesar dessa região ela trazer uma indiferença afetiva total, o centro de moral dela é totalmente corrompido, o centro do julgamento do que é certo e do que é errado, ele está intacto, pessoal. A pessoa ela simplesmente não tem empatia, não tem remorso, mas ela sabe que se ela cometer um crime, ela tem que pagar por esse crime. Essa parte, esse juízo sobre o que é certo e o que é errado, ele está intacto nessas pessoas. Por isso que essa moça e todos os psicopatas, quando cometem um crime, ou quase sempre, porque existem raras exceções, eles têm que ser imputáveis. Eles têm que responder pelos que eles fizeram, tá? Muitas pessoas confundem isso aqui com doença. A gente sabe que isso não se trata de uma doença mental. Beleza? É isso que eu queria falar com vocês, pessoal.